que me libertou foi isso aqui, ó. O difícil foi saber que eu estava aprisionado. Satanás, ele faz um laço. Nós conhecemos como arapuca, alçapão, laço. Satanás é o laço do passarinheiro. E vocês são os passarinhos. Como é que Satanás pega? Ele me pegou na alegria, na prostituição, na idolatria, na avareza. Alguém sabe o que é avareza? Avareza é amar o dinheiro, amar mais o bem material do que uma pessoa, amar mais o bem material. Depois explicarei melhor o que é avareza. A idolatria, quem sabe o que é idolatria? É adorar outro Deus, não sendo o Criador, uma deusa, um amuleto, ter esperança em alguém que não é Deus, o Criador. O laço meu foi a chocarrice, que tira sarro, mesmo com alegria. O meu laço foi a parvoíce, que é... Parvoíce é comentar da briga de alguém, da ira, de quem ficou irado. Sabe? Eu não sabia dessas coisas. Porque Jesus, ele falou assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Então eu vivi uma vida sossegada, tranquila, com todos os defeitos. E fui piorando, até chegar ao fundo do poço. E nada conseguia fazer eu sair. Muita gente já saiu do fundo do poço sem a palavra de Deus, eu concordo. Mas eu saí com a palavra de Deus. Eu não saí só do fundo do poço, mas eu saí do poço todo. E hoje eu me considero liberto. O que me libertou? No capítulo de Efésios 5, fala assim: seja imitador de Deus, como filho amado. Falei, opa, se eu tenho que imitar a Deus é ser semelhante a Deus. Imitar a Deus é ser semelhante a Deus, ao Pai. Quem não é semelhante ao Pai? Satanás, ele não é semelhante ao Pai. Ele não. Nós podemos ser semelhante a ele ou ao Pai. Então, lá em Efésios 5 está escrito: sede imitador de Deus, como filhos amados. Se entregue pelas pessoas, igual Jesus se entregou pelos homens. O que Jesus fez? Ele ensinou. Mas ensinar para quê? Quem? Ah, eu não tenho sabedoria. Ah, eu não conheço. Ah, eu vou deixar para o pastor. Vocês têm que ser melhores. Vocês têm que ser melhores do que os pastores. Vocês têm que ser melhores que os religiosos. É vocês que têm que avisar as pessoas. Porque está lá: sede imitador de Deus, como filhos amados. Se entregue pelas pessoas como Cristo se entregou por elas. Isto é amar. Avisar as pessoas que estão em pecado. Toda prostituição, toda avareza e toda torpeza nem se nomeie entre vós, como convém a santos. Por quê? Porque em outra palavra diz: sede santo porque eu sou santo.
Em outra palavra diz: a minha palavra santifica vocês. Em outra palavra diz: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. Então, o que ocorre? Tudo que é parvoíce, não passe pela vossa boca. É briga de alguém, qualquer coisa. Não passe. E toda chocarrice, quer tirar sarro. Qualquer pessoa que comete essas coisas não verá a Deus. Não herdará o reino do céu. Portanto, está escrito: não seja companheiro dessas pessoas. E não sendo companheiro, mas ande como sábio. É para todos vocês andarem como sábios. Por que eu fui liberto? Porque sem eu conhecer nada, eu vi uma pessoa mentindo, avisei para ela: não faça tal coisa. Eu vi uma pessoa falando de prostituição e adultério, falei: não faça tal coisa. Por que eu sei a Bíblia toda? Por causa disso. Porque eu tive prazer no início, e Deus me deu prazer no meio e no fim. Agora, o que mais diz em Efésios? Fala assim: avise as pessoas que estão no pecado. Avise. Aprovando o que Deus gosta e reprovando o que Deus não gosta. É vocês que estão aí para reinar. Para aprovar o que Deus gosta e para reprovar. Pode ser mãe, pai, parente, irmão, amigo. Reprove. Por isso Deus não gosta. Como é que vocês vão ser libertos? Vocês não fazem o que o pai faz. Ah lá, lembra bem? Sede imitador do pai, como filhos amados. E quando nós avisarmos as pessoas do erro, não ser companheiros delas, mas avisá-las, aí então estaremos levantando no meio dos mortos. Se não avisar, estamos mortos. E se nós não falarmos nada dessas coisas e avisar, então estaremos levantando no meio dos mortos. E a promessa se cumpre. Saindo do pecado, o próprio Cristo nos ensina. Levantando dentre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. É isso. Não se engane. Quem comete o pecado ama o diabo. E a morte está com ele. Mas quem quer sair do pecado, olhe para Cristo. E Ele vos libertará. Seja imitador de Deus. Lá em Efésios 5, leia, examine. E Ele vos ensinará a Bíblia inteira. É fácil. O caminho é estreito, mas ele é fácil. Ele é caminhável. Muito melhor que essa porta larga, que se pode falar tudo e tirar sarro de tudo. Está escrito que quem tirar sarro das coisas nunca entenderá. Vamos ser sábios. Não que eu seja o melhor, mas estou falando a verdade. Quem quiser crer, creia. E as pessoas que entenderem isso, desejo que o Pai Eterno vos abençoe. Bom, meu filho pediu uma história. E a história da libertação. Eu, quando estava no mundo, eu era da Rede Globo, da SBT. Eu era de todas essas coisas que Deus não gosta que fala, assiste, olha. Nem se dê nome essas coisas. Porque Ele é santo e quer morar dentro da gente. E eu fui me levando pela alegria de tudo isso. E como
quando eu me vi, estava como a Bíblia fala, no laço do passarinheiro. E de repente, lá no fundo do poço, num lugar terrível, toda a minha família já sem esperança de mim, já perdido, eu comecei a escutar uma voz. Quando estiver 2 ou mais falando em meu nome, eu estarei lá. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, de onde vem essa voz? Será que é da minha cabeça? Será que é de trás desse muro? Eu acho que é da minha cabeça. E de repente dei mais uns passos e escutei. Tem que amar o inimigo. Falei, olhei para trás, nas portas, não tinha ninguém. Falei, da minha cabeça. Eu acho que é o Pai falando comigo. E agora? Com quem que eu vou falar do Pai? Com quem que eu vou falar de Cristo? Porque Ele estará no meio. Eu aprendi na igreja católica. Faz tanto tempo que eu não vou na igreja. Acho que eu tenho que ir na igreja. Mas eu não acredito mais, tem tantas igrejas por aí. Aí escutei de novo. Tem que amar o inimigo. Não pode mentir. Aí eu saí andando, pensando em Deus. Já que há muito tempo eu pensava em Deus, toda noite eu pedia, Deus me liberte, me liberte, me liberte. E eu voltava a errar, me liberte, eu voltava a errar. Toda noite eu pedia, todo dia eu errava. Mas começou a acontecer umas coisas muito diferentes na minha vida. Pensei num amigo, ele passou. Falei, é normal. Pensei no pai do outro amigo, ele virou a rua. Pensava numa pessoa, ele me ligava. Eu ligava para minha mãe, ela estava ligando para mim. Eu ligava para ela, ela estava pensando em mim. Eu não ia ligar, acho que não vou ligar para ela não. Ela ligava para mim. Pensava em outra pessoa, ela virava a rua. Falei, é o pai chamando. Aí, foi muitos anos ainda sem conseguir falar da palavra com as pessoas. Não fui nas igrejas. Até que a situação piorou e piorou e piorou. Mas um tal dia eu comecei a ler a Bíblia. Nem acreditava mais na Bíblia. Eu tinha perdido tudo na minha vida. Aí eu comecei a ler um capítulo por dia. Aí estava escrito lá, os mansos verão a Deus. Falei, o quê? Nasceu de uma virgem, Deus falou do céu com a pessoa, com esse Cristo. O diabo foi lá tentar ele. Falei, sei não, hein? Isso é verdade. Mas deixa eu continuar. Aí eu cheguei no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Estava escrito lá, os pobres verão a Deus. Não, os pobres de espírito verão a Deus. Falei, mas tem que ser pobre de espírito? Eu achei que tinha que ser rico. Aí estava lá escrito lá, os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Falei, que é isso que está falando aí? De novo, um negócio diferente? Não entendo. Essa palavra aqui eu não entendo ela. Acho que não é de Deus essa palavra não. Aí eu continuei lendo. Os mansos verão a Deus. Falei, eu vou ser manso. Uma alegria tão grande me tomou. Fiquei alegre, contente com essa palavra que eu li. E eu quis ser manso com as pessoas que me maltrataram, roubar. Porque eu falei, isso é de Deus. Se o resto não é, isso é. Na verdade, este conhecimento veio me libertar.
porque estava lá, os pacificadores verão a Deus. Não, serão chamados filhos de Deus. Falei, é igual esse de ser manso. Fazer a paz e ser manso. Ser filhos de Deus. Falei, é comigo. Eu quero. E aquilo me tomou de alegria. Aí já veio falar de perseguição. Quem fazer isso vai ser perseguido. Eu falei, ixi, não importa. Se eu for perseguido, eu quero. Sabe, eu entrei na Bíblia. Eu não li de fora dela sem crer. Falei, eu vou ser manso. Eu entrei dentro dela. E depois, eu falei assim, eu vou fazer a paz. Onde tem briga, eu faço a paz. Se alguém quiser me roubar, eu faço a paz. Porque se essa é a palavra de Deus, eu vou obedecer a Deus. Ele não é meu pai. Ou eu vou ser desobediente a partir de agora e o meu pai me perdoa depois. Negativo. O pai não vai perdoar. Entenda. Não vai perdoar. E então, eu fui lendo. E Jesus falava de uma tal de lei. E falava de Moisés. E falava dos profetas. E eu não entendia nada. Estava só olhando. E tudo que eu coloquei no meu coração, o que Jesus falou? O Cristo, tudo que você põe no coração, solta pela boca. Então esse ser manso, esse fazer a paz, quando veio os problemas, eu comecei a soltar tudo que eu pus no coração, porque é promessa, é fácil. O caminho é estreito porque não pode errar, mas ele não é difícil. Põe no coração seu que você vai ser liberto. Tem a história de Lázaro. O Lázaro era um mendigo. Eu li também. E o rico vivia muito bem, esplendidamente na sua casa. Com roupas finas, tinha lá a sua religião. Porque ele falou assim, ó pai Abraão. Não, mas já estava no inferno já. Chamou Abraão de pai. Foi. Ele era religioso? Era. Judeu. Ou samaritano. O que aconteceu? Quem que era o mendigo? O mendigo era aquele que os cachorros lambiam as suas feridas, passava fome e desejavam comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E o que aconteceu? Aconteceu que, quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos ao lugar dos mortos, junto com Abraão, no seu seio, chamado Seios de Abraão. Um lugar muito bom para quem morre na obediência. E o mendigo morreu na obediência. Mas e o rico? O rico, ele morreu na desobediência. E morreu, e quando ele abriu os olhos, tudo queimava. Estava com tanta sede. E ele abriu os olhos e viu Abraão e o Lázaro, o mendigo. E ele falou assim, ó pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e pôr na minha boca. Olha que situação horrível. Terrível. Achando que ia ter chance para ele ainda, ou para a família dele. Aí o Abraão falou, não tem jeito. Ninguém sai daí e vem para cá. E ninguém daqui vai para aí. A Bíblia fala em muitos lugares. Morreu no pecado, já é do pecado. Morreu com Deus, já é de Deus. Tem um julgamento? Tem. Os pecadores para condenação. Está julgado. A palavra julgou. Não peque, está falando lá. Eu te limpo com a minha palavra. Não peque. Tenha prazer em ler a minha palavra e falar para as pessoas. Mesmo sem saber, fale, porque vai aprender. Fala o que está escrito, só. Não fala a tua religião, não.
seja melhor que a sua religião, seja igual ao Filho de Deus. Porque ele falou assim: seja meu imitador. Ai de quem não me imitar, porque eu venci o pecado. Quem me imitar vencerá também. Aí o Lázaro, ficou bem claro ali, o Lázaro, o Abraão e o rico, não tem como ir para o inferno ou para o seio de Abraão. Lá é o Hades, tem vários nomes, vem da Bíblia que você lê. Aí o rico teve uma ideia. Falou: já que eu não tenho como sair daqui, nem tomar água e nem ir por seio de Abraão, já estou encerrado aqui, já estou no inferno. Ó pai Abraão, manda Lázaro, manda-o. Leia a Bíblia com atenção, que fala manda-o. Ele pediu para o Lázaro molhar o dedo e pôr na boca dele que estava com sede. Depois falou assim, aí não tinha jeito. Aí depois falou assim: ó pai, manda-o que avise os meus parentes, para que eles não venham para cá também. Ou seja, os parentes religiosos, tudo rico, tinha tudo sua religião. Aí o que acontece? Ele falou: não tem jeito. Não tem jeito de mandar ninguém aqui para a terra para avisar. E mesmo que tivesse jeito, não acreditariam. Eu lendo a Bíblia, sem sabedoria, mas eu estava entendendo já. Porque a partir do momento que eu decidi ser manso, o Pai pôs sabedoria na minha cabeça. É assim, pôs paz na minha família, pôs paz com meu filho, com a minha esposa. Só o problema foi as mentiras dos religiosos. Educa a criança com a vara, faz isso, faz aquilo. Anda no meio dos pecadores, pra você ensinar. Então, quando eu aprendi Efésios, capítulo 5, fala assim, ó: afaste do pecador, avise ele. Se ele quiser ficar junto, aí ele sai do pecado. Se não quiser, afaste. Então, o que acontece? O rico ficou sem jeito. E Lázaro falou assim, Abraão falou assim: lá vocês têm Moisés e os profetas. E tem que crer pelo Moisés e os profetas. Você conhece um profeta? Noé, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Davi, Salomão, Samuel, Ezequiel, Isaías, Amós. Tem muitos. É maravilhoso ler o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto capítulo da Bíblia. Entender é outra coisa. Leia que entenderá. Arrependa do pecado, que se Deus te der misericórdia, Ele também te dará entendimento. Peça sabedoria e peça com fé, sem duvidar, que Ele dará. Arrependa do pecado, que o Pai morará dentro de ti. Com o tempo, vai aprendendo tudo. Eu não saí do pecado da noite para o dia. Demorei mais de anos. Mas quando eu comecei lá, naquele poço fundo, eu fui aprendendo, fui falando de Deus, até pegar a Bíblia, passou 2 anos. Aí eu peguei a Bíblia, saí de muitas coisas, caí na enganação dos religiosos. Quando eu fui cumprindo, avisando do erro para as pessoas, os religiosos, os não religiosos, os pecadores, eu me levantei no meio dos mortos, está escrito lá. Então, o próprio Cristo esclarece. Leia Efésios 5 e veja. O que acontece? O homem, quando eu descobri
que é ser cristão, o homem casado cuide das coisas da sua esposa, ame ela igual Cristo amou a sua igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? Ensinando, conversando, estudando a palavra. Quando Cristo morreu, ele ressuscitou, ele encontrou com 2 discípulos, e os 2 discípulos não conheceram ele, eles ficaram andando durante o caminho, relatando a morte do Cristo. E esse homem era o próprio Cristo que estava andando com eles, mas eles não conheciam. E aí Cristo ia revelando a palavra para eles, falando da palavra, das profecias, e aquilo abrasava o coração deles. É assim que devemos amar nossas esposas. Onde fala em Pedro? E vos foi dado para ser reis e sacerdotes. E Cristo não falou? O reino do céu é chegado. Então, vocês são o sacerdote. O que é sacerdote? Na tribo de Levi, quando saiu lá de Abraão, Isaac e Jacó, tinha 12 tribos, que eram 12 filhos de Jacó. Um era Levi, que veio a dar um filho chamado Moisés e Arão, que era da tribo de Levi, filho de Jacó. E se tornaram sacerdotes, faziam cerimônias para tirar o pecado. E quando Cristo veio, ele tirou todas as cerimônias e deixou vocês como sacerdotes para tirar o pecado da família através da palavra. Deixa eu pegar a palavra aqui, ó. Veja bem, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é para você amar a tua esposa, santificando ela pela verdade, que a palavra é a verdade. Maridos, amai as vossas esposas igual Cristo amou a sua igreja. Santificar. O que o sacerdote do Antigo Testamento fazia? Santificava. O que vocês têm que fazer com suas esposas, seus filhos? Levar a verdade que santifica. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Veja bem, o Pai é santo e vocês pecadores. Lá não está escrito em Efésios, seja imitador de Deus. Tua família está no pecado, está na Rede Globo, está com palavras que não é agradáveis. Santifica-os na verdade, ensine todo dia. Igual foi posto para Josué. Josué, todo dia leia essa palavra. Igual Moisés pôs para os filhos de Israel. Todos os dias ao amanhecer, pergunte para os seus filhos da palavra de Deus. Quais são os mandamentos? E à noite, filhos, quais são os mandamentos? Durante o caminho, quais são os mandamentos? E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de tudo, com toda a tua força, entendimento e coração. É pouco? Com toda a tua força, entendimento e coração. Como é que é o Salmo primeiro? Bendito é o homem que não se assenta na roda do escarnecedor, mas nele, não anda no caminho do pecador, e não aceita conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite.
semelhante ao primeiro mandamento, maior, amar Deus de todo o coração, entendimento e força. Então é assim que liberta a família, traz alegria. É assim. Efésios 5. Sacerdócio, todos agora que aceitam a Cristo devem passar por um batismo, chamado batismo do arrependimento. Porque Deus não perdoa assim não. Tem que aceitar o filho dele, na verdade. Porque o filho dele estava lá no céu, aprendeu tudo do Pai e de repente foi mandado aqui para a terra ensinar aos homens, e os homens o mataram, porque os homens estavam no pecado e ele em santificação. E agora, vocês vão ser perdoados de que jeito? Arrependendo do pecado, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, e também conhecendo a verdade, que é a palavra. Então fica aí essa mensagem. Quem quiser se libertar, tenha prazer na lei. Tem que ler praticamente todo dia, se quiser. Tem que conhecer a verdade, está aqui na Escritura. Antigamente, como eu já disse, Josué lia muito. Os homens também liam muito no Antigo Testamento. Não tem nada que o povo fala que o Antigo Testamento não tinha livros, não tinha instrução, não tinha conhecimento. Lá já tinha também. Tem algumas pessoas aí que não tem, fala que não tem, não vou ler, porque antigamente não tinha também, mas não é assim. Vocês que querem ser libertos, se envolva com a palavra do Pai. Seja imitador do Pai. Eu desejo para vocês, as pessoas que crer nessa palavra, eu desejo que a bênção do Pai esteja com vocês para dar entendimento e a graça de Cristo, o Filho do Pai Eterno, esteja com vocês para a salvação. Em nome de Cristo. Amém.